Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 35. O céu realmente se cala? Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, para experimentar da tua graça e da tua benevolência. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Perdoa aqueles que foram injustos conosco. Após Deus repreender os 3 amigos de Jó, ele faz Bildade e Zofar. Ele lhes disse: Vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele. Jó 42, versos de número 8. Instruídos por Deus, esses amigos finalmente se arrependeram e então Jó orou por eles, perdoando-lhes toda a injustiça que haviam cometido contra ele. Isso certamente não foi fácil para ele. Perdoar é difícil, assim como a vida também é difícil. Muitos de nós têm muitas dificuldades de perdoar aqueles que nos fizeram mal de alguma forma. Eu tive que perdoar, mas eu sempre reluto com isso. Minha lembrança mais antiga disso ainda está muito viva. Minha mãe havia pintado o corrimão da nossa casa havia pouco tempo e me proibira de escorregar por ele. Mas a tentação era tão grande, o corrimão era tão comprido, que me permitia escorregar por ele em alta velocidade e ser lançada para o espaço no final dele. Lutei contra a carne e perdi. Coloquei-me no topo da escada com minhas novas sandálias e deslizei pelo corrimão. Quando olhei para trás, percebi, horrorizada, que minha sandália havia riscado todo o corrimão, deixando um rastro profundo na pintura nova. Naquele momento, meu irmão Stephen apareceu e disse que iria contar tudo para a mamãe. Implorei para que ele não fizesse aquilo. Eu não sabia que ela ia perceber de qualquer jeito. Ele me disse que se eu lhe desse meu grande pacote de balas que eu havia guardado para consumir durante uma apresentação de Cinderela na TV, ele então não diria nada. Olhei para as balas, olhei para a pintura arruinada do corrimão. Foi uma decisão difícil, mas eu acabei trocando minhas balas pelo silêncio do meu irmão. Stephen sentou-se no último degrau da escada e comeu todas as balas. Depois ele foi e contou tudo para a mamãe. Eu fiquei devastada e meu traseiro ficou ardido após levar uma surra da minha mãe. Fiquei arrasada com a injustiça da situação, especialmente quando minha mãe me disse que a culpa era toda minha. Alguns anos mais tarde, tive que lidar com uma situação bem mais séria. Uma amiga contou uma mentira sobre mim às minhas amigas mais próximas, e eu não pude defender-me sem trair a confiança de uma pessoa muito querida. Passei muitas noites em claro e derramei muitas lágrimas amargas, sentindo-me impotente e traída. Mas no meio de tudo isso, lembrei-me do mandamento de Cristo de perdoar para que meu Pai Celestial pudesse me perdoar. Certa tarde, li as palavras de Jesus sobre o perdão no Sermão da Montanha. Jesus havia ensinado os discípulos a orarem de forma simples e em segredo, não como os hipócritas que oravam nas esquinas das ruas. O exemplo de oração que ele lhes deu incluía perdoar os outros e pedir o perdão de Deus. Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mateus 6, do versos 9 ao 12. Deus não terá misericórdia conosco se reconhecemos a culpa de outra pessoa e nos recusarmos a perdoá-la. Não julguem para que não sejam julgados, Jesus diz em seu sermão. Não gaste seu tempo removendo a farpa do olho de outra pessoa quando você tem uma viga nos seus olhos. Lembre-se de sua própria necessidade. Jesus está dizendo, quando nós recusamos a perdoar, estamos nos colocando na posição de juiz e exigindo que outros sejam perfeitos, algo que nós mesmos não conseguimos ser. Deus nos julgará e exigirá a perfeição de nós quando julgarmos os outros. Quando perdoamos, vemos além da conduta do outro e reconhecemos sua necessidade. Reconhecemos sua culpa e ao mesmo tempo vemos a nossa própria. Entendemos que não encontramos justiça nesse mundo. Ela não reside aqui. Então desistimos da procura infrutífera e desanimadora por ela
e estendemos misericórdia àqueles que nos machucaram. Sei de algumas pessoas que mancaram para a eternidade com feridas profundas causadas pelas correntes da falta de perdão. Como rompemos essa corrente? No meu caso, pedi a Deus que abençoasse a moça que me magoara. Pedi que ele a abraçasse, sabendo que ela devia estar se sentindo miserável por ter mentido. Lembrei-me da minha própria necessidade e finalmente fui capaz de perdoar. Quando percebia que minha raiva voltava à tona, eu novamente a levava até o trono da graça e pedia que Deus a abençoasse. Apenas ao lembrar-me de minha própria necessidade de perdão, fui capaz de perdoar. Eu não estava a fim de perdoar, mas decidi perdoar, e então senti também o desejo de perdoar. Mas a pessoa com a qual eu mais precisava perdoar era meu pai. Quando estive no hospital, os médicos me perguntaram se eu havia escrito uma carta para ele, pensei. Isso é uma ideia estúpida. Meu pai está morto, e foi isso que eu disse aos médicos. Isso será para o seu próprio bem. Eles responderam: sugeri que escreva a carta com a sua mão esquerda. Se você a escrever com esta mão, será mais fácil abrir mão do seu controle. Você escreverá o que realmente pensa e sente. Esperei até sair do hospital, então sentei minha escrivaninha e escrevi com minha mão esquerda. Fiquei surpresa com aquilo que saiu de mim. Eu estava com raiva pelo fato de meu pai ter me abandonado, por não ter estado ali na minha infância, e quando me casei, por fazer-me sentir responsável por minha mãe quando eu ainda era criança. Como se tudo aquilo fosse minha culpa. Durante todos esses anos tentei ser a filha perfeita para não aumentar o sofrimento da minha mãe. Fiquei em paz quando perdoei meu pai por ser humano. Não foi escolha sua ter que me abandonar. Na verdade, ele também havia sido privado de todas aquelas experiências. E eu perdoei a mim mesma, privando-me de todas aquelas experiências. E por ter excluído da minha vida, por não ter sido capaz de lidar com minhas lembranças. Voltei para a Escócia e perguntei à minha mãe se ela sabia onde havia enterrado meu pai. Sabia que ela não havia comprado uma lápide por falta de dinheiro. Ela se lembrava e então fomos até o cemitério e ela me deixou a sós com ele. Li a carta para o meu pai, o cemitério estava em silêncio e senti um companheirismo com o meu pai que eu jamais havia sentido até então. Finalmente perdoei meu pai por aquilo que não era culpa sua. E eu perdoei a mim mesma. Outros têm percorrido este mesmo caminho antes de mim. Outra mulher esperou o fim da conferência do Mulheres de Fé para falar comigo e ela disse: tenho 70 anos e hoje à noite consegui perdoar meu irmão. 55 anos atrás, seu irmão a violentara. Ela deu à luz ao bebê e o entregou para a adoção. Odiei meu irmão e a mim mesma por 55 anos. Hoje à noite, finalmente lhe perdoei. E eu vou ligar para ele e contar o que aconteceu com Jó após perdoar seus amigos. As Escrituras nos contam que o Senhor restaurou suas riquezas e sua alegria. Na verdade, o Senhor lhe devolveu tudo em dobro. Antes possuía 7.000 ovelhas, depois passou a ter 14.000. Antes possuía 3.000 camelos, depois passou a ter 6.000. Antes possuía 500 jugos de boi, depois 1.000. Antes possuía 500 jumentas, depois tinha 1.000. E Deus lhe deu mais 7 filhos e 3 filhas. Deus espera que perdoemos. Por isso inclui a confissão e o perdão do Pai Nosso, dando-lhe assim um lugar em toda a oração. Deus ouve as nossas orações hoje, assim como as ouvia nos dias de Jó? Sim, e muitas histórias neste livro comprovam isso, como demonstra também o final da história de Candy. A ajuda veio após a oração e o jejum. Cat não teve que esperar muito pela primeira ajuda. Alguns dias mais tarde, um membro de uma equipe secreta de antigos soldados do Delta Force ficou sabendo da luta dela e entrou em contato. Ele trouxe seu grupo para se encontrar com Cat e eles planejaram ir à Jordânia e trazer Lauren de volta para casa. 3 desses homens eram cristãos e sentiam que Deus os havia enviado para lutar em seu lugar. Os homens disseram a Cat que provavelmente seriam executados se fossem pegos, mas estavam determinados a cumprir sua missão. Os homens partiram para a Jordânia, prometendo que ligariam após a missão de resgate. O código de vitória seria: o sol está brilhando. Durante um mês, Cat permaneceu ao lado do telefone esperando. Finalmente decidiu juntar-se aos homens na Jordânia. No primeiro dia após juntar-se a eles, viram o carro de Ali na rua.
A missão de resgate havia começado, fase 1. O grupo seguiria o ônibus escolar de Lauren na manhã seguinte e o pararia numa região rural. Fase 2, fugiriam para Israel, estariam seguros assim que atravessassem a fronteira. Na manhã seguinte, uma neblina densa envolveu a cidade. O coração de Cat batia forte quando ela e os homens entraram no carro e seguiram o ônibus de Lauren. Mantendo uma distância segura, assim que o ônibus saiu da cidade, o time de resgate acelerou, ultrapassou o ônibus e o forçou a parar. Cat saltou do carro, correu para o ônibus e agarrou sua filha que estava surpresa. De volta ao carro, o grupo fugiu em direção à fronteira de Israel. A neblina os forçou a irem mais devagar, e Cat perguntou o que aconteceria se fossem parados na fronteira. Ela apertou Lauren contra seu peito e olhou pela janela do carro. A alguns quilômetros dali, ela podia ver a fronteira de Israel. O sol encontrou uma brecha entre as nuvens. Cat sabia que estava indo para casa. Hoje, Cat e Lauren estão juntas. Lauren ora toda noite para que Jesus toque o coração de seu pai. Cat aprendeu a não perder o ânimo diante do silêncio aparente do céu e a continuar orando. Guerras tão reais quanto as guerras na terra são travadas no âmbito celestial em prol daqueles que amam a Deus. Uau! Glória a Deus! Que nós, a despeito desse exemplo da vida de Cat, nós tenhamos nossas vidas resgatadas pelo autor e consumador da nossa fé. Que nós sejamos resgatadas de nós mesmos, de nossas réguas, dos nossos procedimentos e padrões de vida muitas vezes tão elevados, de nossas exigências, de nossa cobrança conosco mesma, que possamos ser resgatadas no dia de hoje, que possamos ser livres em Cristo Jesus. A palavra de Deus declara que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Seja livre, seja livre, seja livre. E eu quero ser livre. E eu desejo que você também seja livre em nome de Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até nossa próxima leitura.